em vossos corações. Paz esta que o Senhor nos dá, que o Senhor nos oferece, não como o mundo a dá, porque a paz que o mundo nos oferece, ela é passageira, ela, meus irmãos, é transitória, mas a paz que o Senhor nos dá, ela dura de eternidade a eternidade, quando Ele mesmo disse: a minha paz eu vos dou, não como o mundo a dá. Que você possa receber esta paz nesta noite de hoje. E para não ficar somente nas minhas palavras, eu quero deixar aqui uma saudação, uma reflexão rápida. Evangelho de Jesus Cristo, capítulo 24, versículo 29, que vai dizer assim a palavra do Senhor: e logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua luz, as estrelas do céu cairão, e as potências do céu serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal da vinda do Filho do Homem, vindo com poder e com grande glória sobre as nuvens do céu, e todas as nações se lamentará. Queridos e amados irmãos, ouvintes da palavra do Deus eterno, no texto a qual nós acabamos de lermos, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Ele depois, meus irmãos, Ele vem aqui nesta palavra revelando vários sinais da sua vinda e da sua volta. Sinais estes que conotaria e evidenciaria os dias gloriosos da sua vinda e da sua volta, para vir buscar o seu povo, para vir buscar aqueles que lhe aceitaram como único e fiel Salvador da sua vida, para aqueles que viveram para Ele nesta terra, aonde uma certa feita, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Ele assentado no Monte das Oliveiras, dando algum dos seus ensinamentos. Diz a palavra do Senhor que chegam para Jesus Cristo alguns dos seus discípulos, indagam a Jesus Cristo lhe fazendo a seguinte pergunta: Senhor, dize-nos que sinais haverá da tua vinda e da tua volta e do final dos tempos. E Jesus Cristo então, olhando para os seus discípulos e vendo a curiosidade dos seus discípulos em saber quais seriam os sinais da sua vinda e da sua volta e do final dos tempos, diz a Bíblia então que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Ele resolve revelar alguns sinais da sua volta e do final dos tempos, dizendo: cautelai-vos, porém, para que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo: eu sou Cristo, e ouvirei de guerra e rumores de guerra. Mas olhai e não vos assustei, que é mister que tudo isso aconteça. Portanto, se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fomes, pestes e terremotos em vários lugares. E ele vem, meus irmãos, discorrendo muitos sinais dos últimos dias e da sua volta. E no texto a qual nós acabamos de lermos, o nosso Senhor, depois dele revelar vários sinais da sua vinda, ele agora também vem revelando alguns acontecimentos tenebrosos e assustadores que hão de acontecer nesse mundo antes da consumação do século, no final de todas as coisas, em que ele virá sobre as nuvens do céu com poder e com grande glória, para a prestação de conta com a humanidade, aonde, meus irmãos, a Bíblia vai dizer, ele mesmo vai dizer, que ele vai separar uns dos outros, assim como o pastor, ele separa o bode das ovelhas. Só que ele vai dizer que antes deste dia, no final de todas as coisas, em que ele virá sobre as nuvens do céu, com poder e com grande glória, em que toda a humanidade o verá e se lamentará quando ver este Jesus Cristo
vai chegar este dia em que Ele virá com grande poder sobre as nuvens do céu, que vai ser na consumação do século, no final de todas as coisas. Mas Jesus vai dizer que antes deste dia, alguns acontecimentos tenebrosos vão de acontecer, onde Ele vai dizer, aleluia, que o sol escurecerá, a lua não dará mais a sua luz, as estrelas do céu cairão e as potências do céu serão abaladas. Meu Deus do céu, só em a gente ler, a gente já fica aterrorizado, meu irmão. Se com o coronavírus, se com o Covid-19, a humanidade ficou apavorada, a humanidade ficou assustada. Imagine, meu irmão, imagine, minha irmã, quando todas estas coisas elas começarem a acontecer neste mundo, onde Ele vai dizer que o sol escurecerá, a lua não dará mais o seu brilho, as estrelas cairão do céu e as potências do céu serão abaladas. Vai ser dia de terror, vai ser dia de angústia para quem estiver aqui, vai ser dia assustador, o meu querido, quando as potências do céu forem abaladas. Meu Deus do céu, amigo, oh meu irmão, ouça a palavra de Deus, dê ouvido aos mensageiros do Senhor, porque o que está por vir, porque o que está para acontecer neste mundo não é brincadeira. Muitos desacreditam, muitos duvidam, mas esta palavra, ela é verdadeira. O homem pode invalidar, o homem pode querer descredibilizar, mas nós todos os dias ligamos o televisor e vemos o cumprimento desta palavra na terra, porque Jesus, Ele disse, passarão os céus e passarão a terra, mas as minhas palavras não hão de passar, elas se cumprem. Mas eu louvo e bendigo o nome do Senhor, que quando todas estas coisas acontecerem, aqueles que estiverem em Cristo, que aceitaram Jesus Cristo como Salvador, não vão estar aqui, porque Jesus, Ele fez uma promessa dizendo, não turbe o vosso coração, credes em Deus e credes também em mim, porque na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vos teria dito, pois vou eu preparar lugar, e quando eu for preparar lugar, eu voltarei outra vez para vos levardes para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Ele vai vir, Ele vai tomar o seu povo antes destes acontecimentos, que você possa, amigo, se voltar para Cristo enquanto é tempo, porque no abrir e fechar dos olhos, Ele vai tomar o seu povo da face da terra. Louvado seja Deus, a palavra está se cumprindo, amigo, aleluia. Arrepende-te quanto é tempo, porque somente por meio de Cristo o homem, ele pode ter o acesso a Deus, quando Ele mesmo disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai se não for por mim. Aleluia. Não é religião mesmo que salva, não é o pastor, não é o padre, mas é Jesus Cristo de Nazaré.